falar um pouquinho do cérebro, né? Apesar de eu não ser da área, é um assunto que eu tenho estudado há algum tempo já, né? Eu conheci toda essa coisa, tá, pessoal, há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos de 10, quando eu estava no doutorado, né? Então, eu poderia dizer para vocês que eu me tornei um aprendiz semi-sofisticado, né? No doutorado já, né? E eu estudava de forma completamente incorreta até então, né? Espero que vocês consigam, né? Ou com essa provocação minha aqui hoje, nesse mini curso, não deixarem chegar tão longe assim, né? Então vamos lá. Antigamente, há uns 15 anos atrás, ou talvez 20 anos atrás, a gente estudava com modelos no formato que está esse desenho aí da figura. Então, esse desenho é um neurônio, né? Ou uma ilustração de um neurônio, né? Mostrando que o neurônio tem dendritos, que são essas ramificações aqui que estão em amarelo mais escuro, ao lado, né, ou ao lado do núcleo da célula, né, ou do núcleo do neurônio, tá bom? E depois tem essa cauda aqui, ó, né? Essa cauda, ela pode ser muito longa, tá bom? Existem alguns neurônios que têm a cauda muito longa, que passa, inclusive, pela medula espinhal, tá bom? O neurônio está no cérebro e desce a cauda por muito comprida, né? Até chegar aqui na sinapse, que é, de fato, quem transmite. Então, essa figura, ela tem alguns poréns, né? Isso, de repente, você olha para isso e acha, não, o neurônio está só no cérebro, só dentro da cabeça, né? Então, é um pouco diferente, tem neurônio com cauda curta, tem neurônio com cauda muito longa, e neurônio existem alguns tipos também, não é um tipo só, tá bom? Então, dá para dividir o neurônio em algumas partes específicas, ou em alguns neurônios específicos, né? Mas o importante aqui hoje é só o seguinte, o neurônio é o principal elemento do nosso cérebro, em termos de aprendizado, né? Mas existem também uma dezena de outras células no nosso cérebro, tá bom? Não é só neurônio, o cérebro não é constituído só de neurônio. O importante aqui hoje é que o neurônio tem a sinapse, que é essa ramificação aqui embaixo, ó, onde eu estou dançando com o mouse, e ela, aqui vocês vão ver mais apagadinho aqui, ó, essa sinapse, ela, ó, na verdade, a sinapse, você não está vendo aí, né? A sinapse é o ponto de conexão, na próxima imagem vai ficar mais claro. Mas o ponto é, a sinapse, ela conecta essas duas ramificações. As ramificações no final da cauda, tá vendo aqui a cauda de um outro neurônio, conecta no dendrito, né? E aí, vamos simplificar essa brincadeira? Aqui nós temos o transmissor, que é a cauda, e aqui nós temos o receptor, que é o dendrito. Então, vamos falar de transmissor-receptor, né? Vai ficar bem mais fácil aqui no nosso mini curso. Esse desenho é pobre em termos do que a gente consegue ver hoje. Então, hoje, nós temos técnicas que conseguem mostrar como essa coisa de fato é, como de fato ela é dentro do cérebro. Então, essa figura é de verdade, né? Então, isso daí foi feito com uma técnica específica de serialização, microscopia serial, é um nome mais complicado ainda do que esse, mas o ponto é, você tira um pedaço de um cérebro e vai fatiando ele em fatias nanofatias, fatias muito fininhas, e aí depois você reconstrói essas imagens, né, digamos assim, pega a fatia, tira uma foto dela, essa foto vira um modelo 3D e aí usa computação gráfica, né, para reconstruir tudo isso. É um processo muito delicado, mas nós conseguimos fazer isso há alguns anos já, né? Mas essa técnica ficou popular de uns 10 anos para cá. Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de equipamento para fazer esse tipo de reconstrução, não é uma coisa tão trivial. Mas o ponto é que a gente consegue olhar para dentro agora, né? E o que está em amarelo nessa figura, né, essa parte mais destacada ou mais escura na figura aqui, ó, é o danado do dendrito ou do receptor. E essa parte que está um pouquinho mais aqui apagadinha, de preto, meio transparente,
a cauda de um segundo neurônio. Então, esse daqui é um foco num neurônio que tem 0,5 micrômetro. Isso é muito pequeno mesmo, absurdamente pequeno, né? E você pode observar que, olha aqui onde eu estou com o mouse aqui, ó. Vou até circular para ajudar vocês a observarem no mesmo lugar que eu estou descrevendo. Olha aqui, ó, essa seta aqui, ó. Vamos lá. Mudar a cor aqui. Olha esse espacinho aqui, ó. Vocês estão vendo que o receptor, ele não conecta no transmissor, que existe um espaço entre ele. Então, é nesse espaço aqui que atua, né, os neuroreceptores, que vocês já devem ter escutado falar. Então, existe um sinal, é mandado um sinal químico ou um sinal elétrico da parte que está em amarela para a parte que está em preto transparente, tá bom? E essa conexão pode ser um pouco mais bem vista nessa imagem aqui do lado esquerdo, ó. Em verde tem a cauda e em amarelo tem o receptor. E perceba que esses buraquinhos, essas bolinhas, né? Essas bolinhas aí são vesículas. É como se fossem microfuros por onde a ativação acontece, o neurotransmissor passa, né? Então é uma reação química, né? Um neurônio ativando o outro. E o que é mais importante é que não existe uma só conexão do neurônio, do receptor com o transmissor. Existe mais de uma. E aqui na imagem da direita vocês podem ver isso. Agora, nós estamos falando de um só neurônio, né? Um só neurônio. Um só neurônio chega a ter mais de 1000 conexões com outros transmissores. E depende da região do cérebro. E esse número é dinâmico. Ele muda. À medida que você aprende, essas conexões são formadas, novas conexões são formadas, e é isso que constitui a tão comentada, né, rede neural. A rede neural é um processo de construção ao longo da sua existência, da sua vida, e essas conexões são criadas, essas conexões são destruídas, tá bom? O que não acontece com o neurônio, tá bom? O neurônio, quando você nasce, a célula, o neurônio em si, você já nasce com quase todos os neurônios que você vai ter para sua vida inteira. Existe formação ou geração de novos neurônios, é um processo que chama neurogênese, mas esse processo não é entendido em sua completude, não é entendido completamente. Esse processo, inclusive, por vezes, causa o surgimento de novas doenças. Então, o aparecimento de novos neurônios já foi ligado cientificamente com o surgimento de doenças. Então, neurônio, você já nasce, é o estado da pesquisa que nós conhecemos, né? Neurônio, você já nasce com os neurônios que você vai ter. Praticamente 100%, né? Tem formação, mas é muito pequena, de novos neurônios. Agora, conexões, esses pontinhos que eu estou mostrando de conexões, não. Isso é dinâmico. Isso você desenvolve ao longo da sua vida, tá bom? E aí entramos no assunto dessa disciplina. O que é aprendizado? Bom, aprendizado, conforme a ciência explica hoje, né, esse conhecimento ele é recente, ele não é muito antigo. O aprendizado, ele fica registrado nessas conexões, mas não é só em ter ou não ter a conexão, é um pouco mais além disso. É no número de conexões que você tem, é no tamanho da conexão. Então, por exemplo, se você sabe uma coisa muito bem, você nunca esquece dela, quer dizer que a rede neural associada a esse conhecimento tem sinapses fortes, grandes, em tamanho mesmo, fisicamente falando, né? E elas conduzem um pouco mais de sinais. Então, isso é aprender da perspectiva mais fundamental que a ciência conhece, tá bom? Tudo bem, pessoal, com essa primeira explicação? Então, o chat caladinho aqui, todo mundo só prestando atenção. Muito bom, Pedro. Kellyton, Vitor, Inês, Flávio também, tudo certo, Elias, muito bom.
Então, tá bem explicado, né, pessoal? Então, é assim, aprender é isso da perspectiva humana, do cérebro, não só humano, tá bom? Isso acontece no cérebro, não só dos humanos. Vamos seguindo, então. Bom, essa é a perspectiva mais da neurociência, né, que estuda isso em minúcias. Da perspectiva mais de alto nível, digamos assim, da psicologia, né, a gente estuda em termos funcionais os tipos de memória. E aí eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês para dar uma pausa na história, né? Olha só aqui, ó. Nós temos memória, conforme está aí no slide, de cima para baixo. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo, tá bom? Essa memória de curto prazo, ela engloba também memória de trabalho, tem uma certa separação em relação a isso, mas aqui para o curso basta isso. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. A memória de curto prazo por exemplo, quando eu falo o número de telefone para você, e aí você lembra desse número de telefone para colocar na sua agenda. Essa memória das imagens, né, que vocês acabaram de fazer aquela brincadeira, vocês viram as imagens e logo na sequência responderam a respeito das imagens, né? Está associado com memória de curto prazo. Memória de longo prazo, aí é o que você lembra, né? De forma explícita ou de forma implícita, né? Que é a memória. Vamos aumentar aqui um pouco. Olha aí, ó. Memória de longo prazo tem a explícita, que é o que nós chamamos de memória consciente, né? Que você, quando tem um estímulo, ou seja, eu te pergunto alguma coisa, você vê alguma coisa, você está de frente para a prova e aí você conscientemente lembra, né? A partir da questão, lembra da resposta, ou não lembra, né? Isso está associado com memória explícita consciente, e aí nela também você tem memória episódica dos eventos, daquilo que você lembra que aconteceu com você. Tem também memória semântica, né? E aí memória semântica é o que mais nós exercitamos na universidade, né? Você aprende novos conceitos, você aprende de forma aquilo que a gente chama de mais teórico, digamos assim, né? Vai para a sua memória semântica. Agora, nós não aprendemos só isso, né, na graduação. Por exemplo, tem uma parte também de memória implícita, principalmente procedural. Então, quando você vai para uma aula prática, que você manipula um dispositivo, que você manipula uma ferramenta, que você manipula o pessoal da química, por exemplo, manipula a vidraria, manipula os equipamentos no laboratório, o pessoal manipula microscópio, né? Então, você tem também um certo aprendizado, uma memória mais procedural, a memória motora. E junto com ela tem o falar, o andar, até o hábito, né, de você levar o garfo à boca quando você está comendo, né? Então, isso tudo fica nessa memória mais procedural, tá bom? Tem vários outros tipos também e outras classificações, tá bom? Mas é importante aqui para a aula de hoje só essas duas aí: curto prazo e longo prazo. E aí nós vamos fazer agora uma brincadeirinha aqui para quebrar um pouco o falatório aqui do professor. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo por aí ainda? Quem está comigo? Vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui agora. Beleza. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, então, 12 letras, e vou mostrar por 5 segundos. 5 segundos. E esse teste, claro, é com a memória de curto prazo. Memória de curto prazo. Então, vocês têm que se lembrar qual. Não vale anotar. Não anota. Não, pode soltar o lápis, solta a caneta, não anota, não vale. Tá bom? Não vale anotar. É só na memória. É para a gente fazer um exercício aqui para vocês entenderem exatamente o que é memória de curto prazo, o que é memória de longo prazo e quais são, né, as limitações. Não está liberado, Natália. Nada de print, nada disso. Não, pode não. Só na memória. Vamos lá? Todo mundo pronto? Coloca o pronto aí. Pronto, Pedro Henrique está pronto. Vamos lá. Pronto. Muitos prontos e prontas. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal.
Eu vou virar o slide, vou contar até 5 e logo depois vocês vão colocar no chat quais letras estão faltando. Bora lá. Então vai. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. Quais letras estão faltando? Coloca todas que estão faltando. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Estão faltando 4. Estão faltando 4 letras. O Juan diz que é BTYG. Já teve gente que falou o Thiago Vitor BTYD, BTYG, BTYF, a última letra aí está variando muito. BTKD, o B, o pessoal lembrou, né? Caramba, né? Pessoal, tranquilo, isso era totalmente esperado, né? Alguém acertou? Eu não lembro mais que letras eram. Ó, tava faltando o B, o T, o Y e o G. BTYG. BTYG. Sim, é curto tempo. Memória de curto prazo, tá bom? Sim, curto prazo. Vamos de novo. Vamos de novo. Só que agora nós vamos mudar as letras. Novamente, mesma história. 5 segundos. E aí vocês me falam. Tudo bem, Amanda? Você vai ter a oportunidade de fazer novamente agora. Mais letras ainda. Agora são mais letras. E você vai ter a oportunidade de falar novamente quais são as letras faltantes. Vamos de novo? Todo mundo pronto? Novas letras. Então vamos. 1, 2, 3, lá vai. 5. Quais letras estão faltando? Agora vocês vão descobrir outro superpoder aí, né? Eu fiz uma mágica aqui e agora vocês vão conseguir lembrar de todas que estão faltando. Mas a brincadeira não era relembrar do que está faltando. Quem percebeu o que aconteceu aí e consegue me explicar o que foi diferente, mas em aspectos mais fundamentais, em aspectos mais fundamentais. Sim, agora tem palavra, né? Agora tem palavra. A Alana disse, são palavras que fazem sentido. Muito bem, Cecília também acertou aqui, ó. Quando tem associação a conhecimentos prévios, fica mais fácil de lembrar. Mas tem um aspecto ainda que eu quero provocá-los, o que de fato está acontecendo aí de diferente com o episódio ou com a primeira etapa. O cérebro completa, disse o Leonardo Rodrigues. Sim, é esse o que tem de diferente aí. Quem consegue elaborar um pouquinho mais? Eu acho que tem a ver com aquele negócio que a gente não lê toda a palavra, né? A gente só decora um pouco. E aí a gente consegue completar porque a gente sabe o que que é a palavra, mas a gente associa mais ao som. Muito bem, Inês. Não é muito em relação ao som, essa é a única parte que merece um pequeno ajuste na sua fala, o resto está tudo certo, tá bom? É o seguinte, né? Vou fazer uma outra pergunta. Quantos itens tem nesse último exemplo? Quantos itens? Só para completar o que a Inês falou. 4. Muito bem, 4. E nesse aqui, ó? Quantos itens tem nesse aqui? Não tem 4. Por que não tem 4? Vocês estão vendo 4 grupos de letras, mas não tem 4. Isso, Inês e Jefferson. Suzy também agora.
Exatamente, tem 12 itens, porque não existe um conhecimento prévio associado, exceto o fato de que elas são letras, né? Tudo bem, você conhece o alfabeto, são letras, são 12 itens, né? O item R, o item B, o item C. De repente você até lembra RBC, Rádio Brasil Central, né? Você lembra de forma de sigla. Mas, como eu falei que eram letras, então eu já induzi vocês, né? Que não, veja bem, não existe, né, um conhecimento associado de repente, pode mudar de uma pessoa para outra, mas em geral não existe um conhecimento associado a esses grupos, esses 4 grupos, e eles acabam se tornando 12 elementos. 12 elementos. E é o diferente daqui. Aqui são 4 elementos. Pode ser que o before, a última palavra, não seja um só elemento para algumas pessoas, porque é uma palavra em inglês, tá bom? Então, talvez você não tenha visto essa palavra antes, e aí você não tenha um conhecimento prévio semântico associado. Então, o que aconteceu aqui, da perspectiva mais fundamental, no primeiro item nós tínhamos 12 elementos, 12 itens, e no segundo nós temos 4 itens. E quando eu peço vocês para relembrar o que falta, vocês não estão lembrando que era um M seguido de um A seguido de um E. Vocês lembram que era mãe, o conceito semântico mãe, a pessoa que te deu a luz e que se escreve. Ah, que jeito que escreve mãe? Ah, mãe escreve M-A-E. Então, isso é uma coisa que você já tem pré-armazenado. Então, você lembra de um elemento que é mãe, e esse elemento tem uma forma de escrever que é M-A-E. Inclusive, aí está faltando o tio, né, da nossa língua. Mas mesmo assim você consegue, né, com o poder do seu cérebro, isolar esse detalhe, né? Então aí você lembra, qual é a letra que tem no meio da palavra? É A. Então está faltando o A. Né? A segunda palavra é boca, e aí você lembra, era boca, né? Boca, né? Um pedaço, né? Um membro, né? Do corpo, né? O membro está um pouco estranho, né? Mas é uma parte, né? Do seu corpo. Boca, né? E aí você lembra, boca tem um jeito de escrever, falta o O e falta o A. Né? Então você lembra a boca. Então, isso, por que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês? Tem um propósito. Né? O propósito é que vocês têm que agrupar as coisas que vocês conhecem em itens semânticos. Porque se vocês tentarem sempre, e essa é, perceba, a grande vantagem humana da linguagem, né? Nós conseguimos agrupar os caracteres para formar palavras que têm semânticas associadas, né? E aí nós passamos a pensar num nível superior. Nós não pensamos no nível da letra. Talvez a criança, né, lá na alfabetização, ela pensa no nível de letras. Mas ao longo do seu aprendizado, você começa a pensar no nível superior, no nível semântico superior. E é isso que vocês têm que refletir e pensar a respeito do aprendizado na universidade ou nos cursos que vocês fazem, né? Porque aqui nós temos tanto pessoas da sociedade quanto pessoas da universidade também. Então, sempre o aprendizado é nesse sentido, né? Já que a memória de curto prazo é muito curta, geralmente, por que número de telefone antigamente era 6, depois passou para 7 dígitos, né? Isso na época teve, né, uma questão de você relembrar desses itens com a sua memória, essa quantidade, né, de números para relembrar. E aí depois, hoje em dia, foi aumentando, ninguém mais consegue, né, porque tem 9 números e ainda tem o prefixo do estado, né? Então, quando não, o prefixo do país. E aí fica difícil, né, vocês relembrarem. E aí tem também o comodismo, né? Você acaba anotando aquilo no celular, é muito mais, no smartphone, né? É muito mais vantajoso do que ficar lembrando, né, do número do telefone. Se eu for preso, por algum motivo, se isso acontecer, eu tô ferrado. Porque nem o telefone da minha esposa para ligar eu sei. Não faço ideia, não lembro mais, esqueci. Se eu tiver sem meu celular, ferrou, vou dormir à noite lá, né? Não lembro, né? Perdi essa possibilidade aí totalmente. Não lembro dos amigos, não lembro nenhum. Só, lembra pelo menos um telefone. Não, não, o meu, só o meu. O meu eu esqueço. O meu eu lembro, né? Os outros eu esqueço.
Não sei, Inês, capaz que deixa. Hoje em dia tem que deixar, né? Senão, não, eu tenho direito a uma ligação, né? Então, beleza, pode fazer sua ligação. Não, mas eu preciso do meu celular para ligar. Não, você tem um direito a uma ligação nesse telefone aqui da delegacia. Ah, mas eu não sei o número, como é que eu vou ligar, né? Tem que olhar no smartphone. Não sei se é assim, nunca fui preso, tá bom? Não faço ideia, se Deus quiser também nunca vou ser, né? E que vocês também nunca sejam, para não precisar passar por isso. Só uma brincadeira aí divertida. Vamos lá. Pessoal, resumindo então, a questão é o seguinte: eu fiz essa imagem para vocês terem algo para refletir a respeito de uma outra é, especificidade, tá bom? Da memória humana. A memória humana, ela é associativa. Associativa. Você só aprende por meio de associação. Isso é fundamental no cérebro. No cérebro, sempre você aprende por associação. E aí entra um quesito que é o seguinte, né? Para aprender, você não pode só ouvir o que o professor está falando, ou você não pode só, o tal prestar atenção, né? Ou você pode só decodificar o que você está lendo. Isso não gera aprendizado nenhum, porque você tem, ao longo da escuta, do prestar atenção na imagem, daqui eu falando, ou ao longo da decodificação das palavras à medida que você está lendo, né? Você tem que associar aquele novo conceito com o conceito pré-existente. Então, isso dá uma teia de aranha, se você pensar, e isso explica muita coisa do dia a dia de vocês. Vejam só. No, quando você nasce, você tem uma parte que eu deixei aqui em vermelho, que já vem meio que no seu DNA. Algumas coisas que você já conhece, não conhece, né? Fica ruim assim, mas, por exemplo, seu coração bate, você respira, os seus membros mexem, você chora, né? O bebê chora e por aí vai. Então, isso meio que é codificado já no DNA, isso já nasce com você, mas o ser humano não nasce pronto, né? E o ser humano é um dos animais que menos nasce pronto, não nasce andando. Se a mãe não cuidar, morre. Ponto, acabou, né? E no reino animal isso é um pouco diferente, a depender do animal que a gente olha. Então, essa parte em vermelho, ela nasce pronta. Nesse diagrama aqui, refere-se a essa parte que já vem pronta. Ao longo da existência, ao longo da sua vida, você vai construindo essa rede. Tem os pilares aqui, ó, em preto, que são os neurônios, né? É a representação do neurônio. Então, o que está em preto aqui. Ao longo da sua vida, você vai construindo as ligações entre os neurônios e, né, essa rede, perceba, vai aumentando de tamanho. A rede vai aumentando de tamanho, as conexões aumentam, né? Então, essa é uma forma mais popular ou menos científica, né, de mostrar o que acontece dentro do cérebro. Isso aqui é da perspectiva do seu aprendizado ao longo do tempo, né? E hoje em dia você está aqui nas bordas, né? Você está tecendo as teias em cima das teias que você já teceu anteriormente. Em outras palavras, em cima do que você já aprendeu, da rede neural que você já construiu. Então, o que acontece? Se em algum momento você deixou de aprender alguma coisa aqui, ó, e eu estou fazendo meio pontilhado aqui, ó, para representar isso, e aí você tenta adicionar um novo conteúdo aqui, ó, ele não vai firmar sobre uma base sólida, porque a base está faltando aqui. Isso acontece muito durante a nossa formação, tá bom? Por exemplo, você vem com déficits do ensino médio, você não aprendeu alguma coisa muito bem no ensino médio, você não aprendeu alguma coisa muito bem no ensino fundamental, que te prejudicou no médio, ou você nem chegou a estudar um conceito que é necessário agora na sua graduação. Isso acontece muito, por vários motivos, claro, por vários motivos. Você faltou a aula no dia que isso foi ensinado, você fez a prova, mas de fato você estudou na véspera da prova e não aprendeu para a vida toda, para transferir para novos problemas. Pode ser que sua escola não te apresentou esse conteúdo, seu professor não entendeu que esse conteúdo
relevante não te passou ele. E por aí vai. Os motivos são diversos. O ponto é, você chegou na graduação, de repente, você vai estudar um determinado conteúdo e te falta um conteúdo anterior. Né? Você não teceu aquela rede para que o novo conteúdo apoie sobre ela. Né? Então, isso pode acontecer. E, naturalmente, o cérebro também ele tem um mecanismo de apagar o que não é usado. As redes neurais mais fracas, elas são removidas durante algum momento do seu dia a dia. Beleza, pessoal? Algum desses conceitos aí não faz sentido para vocês? Eu posso elaborar um pouco mais? Tá? Ou estamos todos entendidos? Ok. O que é essa aranha? Quem consegue fazer uma analogia com essa aranha é o próximo assunto, né, que nós vamos estudar. Quem consegue perceber o que é essa aranha feiosa aí que está tecendo essa rede? Seria algum receptor que está dificultando nossa aprendizagem? Não. É da perspectiva, Warley, a aranha está construindo a rede e ela é importante. Não é o que nós estamos aprendendo, Vitor, não é o estudo, Inês. Vamos lá, quem mais? O chat tem um delayzinho, né, pessoal? Aqui o passo anterior depende do próximo? Não, Pedro, não é isso. Tem uma resposta aí que tá boa, hein? Quem conseguiu perceber igual o João Carlos? Não, Bruno, não é. O cérebro é a coisa como um todo, né? É o neurônio, é o conhecimento que você já tem, tá tudo lá dentro, né? Digamos assim. É o sono, pessoal. O João Carlos acertou ali para cima. A aranha é o sono. Então, não existe construção do conhecimento sem o sono. E aí eu vou mostrar para vocês agora um experimento científico a esse respeito. Vamos resumir, então? Olha só, o que nós acabamos de ver de forma teórica, o cérebro tem neurônios, nós já nascemos com a maioria dos neurônios para a vida toda. O que nós não temos são as conexões. E as conexões você vai construindo ao longo da vida, e a ciência tem ido nessa direção de que são as conexões e o tamanho das conexões e o número de conexões que indicam uma pessoa que tem muito conhecimento e consegue usar esse conhecimento, e uma pessoa que não tem o conhecimento e que não consegue, portanto, ter um aprendizado cada vez mais avançado. É o número de conexões, né? E essas conexões são dinâmicas. Você pode criar essas conexões durante toda a sua vida. Toda a sua vida, essas conexões são criadas e apagadas, tá bom? E você só consegue administrar o que é apagado ou não reforçando. Reforçando. No momento que você para de pensar em alguma coisa ou para de usar algum conhecimento, dependendo do quão grande, de quantas conexões neurais estão envolvidas, aos poucos você vai perdendo esse conhecimento. Isso é natural no cérebro. Então você fala assim, professor, mas e aí? Então danou-se, porque eu já não lembro do que eu estudei no ensino médio, que se me pedir para lembrar eu não lembro, e agora na graduação, depois que eu estudar, tudo vai acabar de novo, se eu não usar. Sim, é a condição humana, né? Você tem que usar, você tem que praticar, você tem que aumentar essa rede. Porque aqui também tem um detalhe importante nesse desenho. Esses itens que ficam mais para baixo, que apoiam outros itens que estão acima, eles não somem. Ou eles somem com mais dificuldade, né? Porque eles exatamente estão interconectados com outros conhecimentos. Então, quanto mais conhecimento e quanto mais interconectado, melhor da perspectiva de aprendizado. Então, sempre a associação, que é o assunto mais importante de todos aí. Vamos adiante. O sono. Eu vou passar esse conteúdo de memórias digitais, eu ia fazer, desculpem, uma comparação, mas o tempo não vai dar, tá bom?
Depois tem um vídeo, eu vou passar o vídeo para vocês que tem essa comparação. Então, vamos direto aqui para o sono. Bom, o sono tem uma questão aí que intriga, tem uma questão intrigante. Perceba, da perspectiva evolutiva, quanto mais a gente volta, ou quanto mais a gente percebe, né, um animal menos desenvolvido intelectualmente, por exemplo, a gente olha para o sono e fala, caramba, o sono é um momento que o predador pode capturar um animal. Por que que é que a natureza, ao longo da evolução, pensando na evolução, né, no processo evolutivo, que é científico, que a gente acredita, ao longo dos milhões de anos, por que que a natureza não eliminou o sono da brincadeira? Por que que ainda é necessário dormir, né? Da perspectiva de observação, você pode olhar para o sono e falar assim, caramba, o sono é um momento que o ser humano fica deitado, o sono é um momento que ele, antigamente, né, pensa no macaco. O macaco tem que se agarrar na árvore, porque se ele dormir e não se agarrar, ele cai. Então, há uma pressão em relação a manter a rigidez dos nervos, dos membros, para não cair da árvore. Outros animais, ainda é mais complicado ainda. Pensa um animal que vive na água, né? E que a baleia, por exemplo, que precisa subir para respirar. Quer dizer que ela não dorme, né? E aí vem a questão, né? Será que a baleia dorme? Porque ela precisaria parar de respirar, já que dormindo ela não movimentaria, né? Para subir a superfície. E por aí vai, outros mamíferos aquáticos, né? E outros animais também. Então, por que que a natureza, no processo evolutivo, ainda mantém o sono, né? Por que que o sono ainda faz parte? E no caso do ser humano, né? 8 horas de sono quando adulto, na média, e no caso dos bebês, né? 16 horas, entre 16 e 20 horas quando são recém-nascidos, e depois vai diminuindo. Por que essa necessidade de dormir tanto tempo? O que que acontece, né, durante o sono e por que que a natureza não eliminou o sono dessa brincadeira? Então pensa aí o passarinho dormindo, né? Aqui nós temos um animal que dorme deitado, então não tem muita pressão em cima de manter membros inferiores, superiores, ou as patas, né, do cachorrinho, ativas, né, durante o sono, mas a respiração continua, o coração continua e etc e tal. Vários outros órgãos continuam funcionando, só os membros que não. E por que que é tão necessário assim? O passarinho, no caso, né, ele dorme, mas ele dorme agarrado a um galho, então, no caso, tem uma rigidez, né, nos nervos e nos músculos, para que ele se mantenha, né, ali agarrado, né? E eles dormem também em turnos, né? Às vezes um dorme de um lado e não dorme do outro. E é o mesmo que acontece também no caso dos animais mamíferos, né? Eles dormem com metade do cérebro e dormem com a outra metade. Então perceba, a natureza foi adaptando os animais, mas ela manteve o sono, né? E aí estamos nós aqui, século XXI, tentando não dormir, né? Tentando dormir menos, né? Então, será que isso causa algum problema? Será que o sono é necessário, né? Então, pessoal, todos os animais que foram estudados dormem pela ciência. Todos dormem, né? Alguns dormem muito, outros dormem menos, né? Então, aí, por exemplo, a cobra, né? 23 horas dormindo, 1 hora do dia, né? 1 hora acordada. O gato dorme 16 horas. Isso é média, né? O ser humano, 8 horas. A baleia, 1 hora. A girafa, 30 minutos. É um dos animais que menos dorme. E aí vocês, claro, podem observar que o tempo que ela dorme é exatamente devido à pressão do ambiente, né? Porque se ela dormir muito tempo, vem o felino e ataca ela, né? Então, existe uma pressão em termos de não dormir vinda do ambiente. Mas existe uma pressão ainda maior da necessidade do dormir, porque todos os animais foram adaptados para dormir ao longo da evolução de alguma forma. Tá bom? Então, é um alerta, um esclarecimento a respeito disso.
Como que é o sono? Né? Aqui já falando especificamente dos humanos. Tá tudo em inglês, mas não precisa de muito entendimento aqui. Ó. Você deita por volta das 11 horas, e aí você entra em vários estágios diferentes do sono. No começo, você tem um sono, esse aqui que está de azul, ó, onde eu estou apontando aqui com o mouse, que é o sono chamado não REM, tá bom? REM aí é movimento rápido dos olhos. Tem um momento, né, do sono, né, que a gente movimenta os olhos rapidamente, né, que é essa parte que está aqui em vermelho, só em cima aqui, ó, só em cima. Então perceba que não é assim, eu durmo mais profundo no final do sono, né? Mais perto ali da hora de acordar. Ou eu durmo menos, não tem muito a ver com isso, né? Esse negócio de sono profundo, sono leve, isso é muito relativo, tá bom? Isso é muito relativo. De verdade, o que acontece é assim, ó. Você tem sonos em estágios, que é o sono não REM, estágio 1, 2, 3, 4. Eles acontecem aqui mais na primeira metade de uma noite bem dormida, né, de 8 horas, mas existe aqui um pouco menos de sono REM, rápido movimento dos olhos. Esse sono REM é o momento que os nossos membros superiores e inferiores são desabilitados, tá bom? Para que você sonhe, então é o momento que você sonha também. Então, por exemplo, eu sonho mais no início da manhã. Sim, mas você também sonha no início da noite, quando você tem um sono bem regulado, só que em menos quantidade, tá bom? Então, sonhe um pouco menos, o sonho é aqui na parte vermelha, no início, e no final sonhe um pouco mais. E aqui você não tem, né, aqui mais para o final, todos os estágios, né? Você aqui vem só até o estágio 3, aqui só até o estágio 2. E por que que a gente sabe que esses estágios existem? É porque as ondas elétricas medidas nos aparelhos, né, naqueles exames que você faz, elas têm formatos muito distintos em cada momento da sua noite, né? Então, por exemplo, quando você está sonhando, é essa onda teta, né? É uma onda de amplitude, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6 picos ao longo de 1 segundo, e ela é bem comportada em termos de amplitude, né? A amplitude é a altura dela aqui. E as outras são bem diferentes, né? Olha essa onda lenta aqui, ó, de oscilação lenta. Em 2 segundos, ela oscila uma vez para baixo e uma vez para cima, né? Então é uma onda muito diferente. E a gente consegue perceber, então, que o sono é diferente nos vários estágios. Professor, eu durmo só 6 horas, né? Será que eu estou dormindo todos os sonos que eu preciso? Provavelmente não. Provavelmente não, porque a maior parte do seu sono REM, ele acontece aqui no final, tá bom? Então, o sono REM é responsável, por exemplo, pela parte criativa da nossa memória. Não só criativo da perspectiva do artista, do cantor, do músico, não, do desenhista, não. Criatividade é resolver problemas, tá bom? Você resolve problemas problemas novos com o conhecimento prévio que você tem. Você cria objetos com instrumentos ou com objetos antigos que você tem. Então, isso tudo é criatividade. Todo mundo é criativo em maior ou menor grau, e o sono está muito vinculado com a criatividade, tá bom? Então, muito importante que você conheça que esses aspectos aí são fundamentais do seu sono e que eles são, né, necessários, tá bom? Que todos os dois sonos são necessários. Muito bom. A Suzy tem uma pergunta, né? Ou uma afirmação. Minha mente como se eu sonhei demais e acordo cansada, como se eu não tivesse dormido direito. Aqui já tem muitas nuances, tá, Suzy? Não é o fato de você sonhar, tá bom? Que vai te deixar cansada ou não. Não é bem dessa forma, né? Talvez um sono muito. Aí eu quero colocar uma ênfase, né, pessoal? Eu não sou médico dessa área, não sou pesquisador do sono, né? Então vocês têm que tomar um certo cuidado com o que eu vou falar, não é definitivo, né? De fato, vocês têm que consultar, né,
com qualquer problemas a respeito, no sentido, né, que a Suzy disse, fazer um exame num médico de confiança, né, para ver se tem alguma coisa complicada, né? Mas é muito relacionado à percepção, tá bom? A ingestão de cafeína, a ingestão de álcool, né? Por exemplo, a cafeína, ela atrapalha o seu ciclo normal de sono, tá bom? Porque para dormir, você tem que metabolizar a cafeína e tirar ela do seu organismo, né? O álcool também, ele inibe. O álcool é o maior inibidor do sono REM, que é aquela parte vermelha ali do desenho, do gráfico, né? E outras substâncias também atrapalham. Então, pode ser isso, né? Pode ser também um sono muito violento, que de fato você ficou com sono muito leve, né? Você não está conseguindo chegar em todos esses estágios aqui, ou você não está conseguindo ter o sono REM, ou você está dormindo pouco, ou você está dormindo demais, porque também sono não pode dormir demais, tá, pessoal? Tem a quantidade certa, ponto. Né? Não pode dormir demais e nem pode dormir de menos, tá bom? Tem a quantidade adequada. Agora, varia de pessoa para pessoa. Sim, Gabriel Portela, nessa linha do que eu acabei de falar, né? Tem pessoas, Flávia, que dormem mais de 8 horas e necessitam, tá? De mais de 8 horas. Olha a evolução aí, pessoal. Quando você é recém-nascido, ou está no útero ainda, né? No pré-natal, no neonatal, perceba que você tem muito mais sono REM, que é o que está em laranja, do que sono não REM, e fica pouquíssimo tempo acordado. E ao longo da sua vida, né, vai envelhecendo, isso vai mudando, né? Então, olha aí, na infância, que você já tem uma quantidade ainda significativa de sono REM, mas bastante sono não REM, né? Ele aumenta um pouco, e você passa mais tempo acordado. Isso vai mudando na infância tardia, na puberdade, na adolescência, e é claro, depois que você está plenamente formado, né? Então, a quantidade de sono REM e não REM e o tempo que você passa acordado muda, tá bom? Muda. E muito importante aqui para falar para vocês é que nessa faixa aqui da puberdade e da adolescência ocorre um fenômeno de mudança no seu horário de dormir. Então, uma coisa que nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, quem já tem, ou para vocês que ainda estão com 18, né? É que vocês ainda sofrem de uma necessidade de dormir, ou o sono chega de forma mais tardia, e aí depois vocês têm que acordar muito cedo. Isso é um problema sério, problema social no mundo inteiro. Alguns países estão adotando, por exemplo, horários de escola, começando 8 ou 8h30, por conta do reconhecimento dessa mudança na vontade de dormir de acordo com o ciclo, né, que a gente tem, chamado ciclo circadiano, e que ele muda, tá bom? Ao longo da sua vida. Ao longo da sua adolescência, notadamente, ele tem um desvio, ele muda. Você sente vontade de dormir até 2 horas depois do que o que você costumava dormir enquanto era criança, e que você também vai ter vontade de dormir quando for adulto, porque depois volta, tá bom? Então, isso aí acontece por vários motivos que não dá tempo de explicar, tá bom? Mas quem ficar interessado nessas explicações, em conhecer mais sobre o assunto, temos a disciplina depois, tá? Que vocês podem aprender. Sim, Beatriz, tem várias doenças, né, que eu explico na disciplina, e a gente aborda de forma, não a dar recomendações, mas de forma a conscientizar, tá bom? Doenças que você tem, que você sofre durante o sono, né? Paralisia do sono, né? Que pode acontecer. E toda doença do sono tem impacto no aprendizado, exatamente porque você não dorme direito, não aprende direito, né? Existe um experimento científico que mostra, por exemplo, que o aprendizado é comprometido em até 50% se você dorme ou não dorme. Então, por exemplo, quando você passa a noite estudando e não dorme depois, aquilo que você aprendeu vai se perder. Vai se perder, vai ficar só na memória de longo prazo, porque é durante o sono
que você vai solidificar o aprendizado, né? Vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Então, olha esse experimento aqui, ó. Pegaram uns animais, nessa linha, tá, Beatriz e demais, nessa linha da importância do sono no aprendizado. Pegaram alguns animais e fotografaram as redes neurais deles, né? Durante o treinamento, antes de treinar, na verdade, quando estavam treinando e depois de treinar, 24 horas depois, e aí com alguns, foram ratos, tá, pessoal? E alguns animais dormiram, outros não dormiram. Perceba aqui, por exemplo, deixa eu tentar dar uma ampliada aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu que aqui, ó, não tinha nada. E aqui passou a ter, apesar de estar só um borrãozinho, olha aí, ó. Isso aí é uma rede neural que foi criada. Olha a outra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tinha só a parte de cima e agora tem a parte de baixo, né? Isso aí, olha aqui, ó. Aqui não tinha, quer dizer, aqui tinha, ó. Isso aqui é o contrário. Tinha e deixou de existir. Tudo isso aí, lembra que o aprendizado é a criação das redes neurais. Então, o animal que cria e o animal que não cria rede neural, e se o sono tem interferência ou não nessa brincadeira. Então, eles colocaram os animais para fazer um treinamento motor, né? Colocam uma roda e os ratos andam em direção horária e depois troca para a direção contra-horária, né? Anti-horária. Horário e anti-horário, né? E eles têm, claro, que aprender, né? Aprender a se equilibrar, porque se ele não se equilibra na roda, ele cai. Ele cai da roda. Então, e aí o pesquisador vem, pega o animal, coloca em cima da roda de novo. Então, a sessão de treinamento é isso. O ratinho tem que se equilibrar na roda. E aí depois eles deixam o rato dormir ou não deixam o rato dormir. E aí o que acontece, né? Esse é o experimento científico. Olha só essa brincadeira. Aqui, ó, é o animal que dormiu. E aqui no eixo, nós temos a formação de receptores. Então, quem formou mais receptores aprendeu mais, teve um maior desempenho. Quem não dormiu, perceba aqui que formou a metade, né? Em torno da metade, somente, né? Mas aí fizeram outros experimentos, outras possibilidades, né? Por exemplo, vamos colocar alguns animais para treinar, não dormir, treinar de novo e não dormir. Porque, de repente, né, se ele treina 2 vezes, ele vai aprender mais. E, de fato, ele aprendeu mais, né? Só que, olha, que não alcança ainda o animal que treinou só uma vez e dormiu. Que o sono é muito importante. E olha aqui o grupo de controle, tá? Por que é importante? Porque aquela rede neural poderia não estar associada com o aprendizado específico, né, daquele animal em relação ao treinamento que ele recebeu. Então, ao tempo todo, conexões estão sendo formadas e apagadas. Enquanto eu falo com vocês aqui, por exemplo, dentro do cérebro de vocês estão sendo formadas ou não conexões, né? Mas o sono amplia e muito essa formação e isso está associado com o aprendizado. Olha do lado direito agora a questão do desempenho, tá bom? O desempenho é o seguinte, ó. Quão melhor o animal ficou 1 dia depois e 5 dias depois, né? E aí nós temos o grupo que dormiu e o grupo que não dormiu, né? Então, 1 dia depois, quer dizer, o animal treinou e dormiu ou não dormiu, o dormiu é o azul e o não dormiu é o amarelo, é mais ou menos o resultado, né, que nós já esperávamos. O desempenho dele melhora em 40 e poucos %, quer dizer que ele cai menos, quer dizer que ele aprende a se equilibrar, bem mais do que o animal que não dorme. Mas aí, no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, assim por diante, deixaram todos os animais dormir. Que é aquela história, eu não dormi hoje, mas amanhã eu compenso, né? Então perceba que compensar o sono, que foi o caso aqui desse segundo, do amarelo, não o ajudou. Então, em outras palavras,
o animal teve que dormir logo depois de treinar para conseguir melhora no desempenho. Se ele dormir depois, no segundo dia, no terceiro dia, quarto dia, 5 dias, ele não aprende, tá bom? Então fica aí a reflexão para vocês. Essa é uma pesquisa com ratos, é claro, tem que expandir muito isso para o humano. É semelhante, porque somos mamíferos, mas não quer dizer que seja igual, tá bom? Então essa pesquisa aqui é de 2000, cadê a data dela aqui? 2014, tá bom? De lá para cá, muita pesquisa já aconteceu nesse sentido também, com outros animais e com humanos, mas aí de uma forma um pouco diferente, porque nós ainda não temos muita tecnologia, tá? Para mapear isso no cérebro humano, porque tem que ser... veja bem, o animal ele é modificado geneticamente para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, tá bom? Só para vocês terem uma noção da dificuldade que é fazer isso. Então, não dá para fazer com humanos, ou é bem mais limitada essa pesquisa com humanos nesse sentido. Inês, é depois, tá bom? Eu não sei te precisar se, por exemplo, se você estuda de manhã e aí vai dormir só de noite, depois das 11, o quanto você perde. Que perde, perde, tá bom? Então, é importante dar uma soneca durante a metade do dia, se você tiver condições. Tem muitas histórias, biografias que falam de pessoas muito inventivas que dormiam durante o trabalho. E isso ajudou eles a serem mais criativos, a aprenderem mais, tá bom? Então, tem que fazer muita pesquisa ainda a esse respeito, tá bom? Mas o que a gente sabe com certa evidência é que é necessário dormir no dia. Não pode passar a noite sem dormir, porque quanto mais tempo você passa sem dormir, mais você vai perdendo daquele aprendizado, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal, desse assunto do sono? Oi, Pedro. Com certeza, Amanda. Pedro quer perguntar? Por que depois de uns 3 dias sem dormir você começa a deixar de ter aquele cansaço e começa a se sentir mais energético? Pedro, tem a ver com o ciclo circadiano. Eu explico isso na disciplina, tá? Não vai dar tempo da gente explicar exatamente, apesar de que eu acho também que 3 dias é muito, tá? Mas 2 dias, isso é perfeitamente razoável, tá bom? O ciclo circadiano, ele interfere no quanto de sono você sente ao longo do dia, tá bom? Procura por isso que você vai encontrar uma resposta definitiva ou mais detalhada. Se você preferir, pode me mandar um e-mail que eu te explico, tá bom? Mas tem a ver com o ciclo circadiano e com a presença da adenosina, que é o chamado hormônio do sono, tá bom? A pressão por dormir. Ele tem ciclos e picos ao longo do dia, tá bom? Tem isso. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Nenhuma noite sem dormir. Nenhuma noite sem dormir. Principalmente na graduação de vocês. Pessoal, olha aí a recomendação. Ó. Vocês estão aí entre adolescentes e jovens adultos, né? Recomendação de 8 a 10 horas é o normal. Essa é a recomendação da Organização Nacional do Sono, alguma coisa nesse sentido aí. Tem aqui no slide, mas acho que está cortando. Não, na verdade eu cortei antes de colocar no slide. Isso é coisa séria, tá bom? Isso é baseado em pesquisa científica, né? De 8 a 10 é o normal, mas pode acontecer de 7 a 11. Ainda é possível, tá bom? Agora, menos de 7, mais que 11, não, tá bom? E aí, à medida que vocês vão envelhecendo, vai diminuindo essa quantidade, mas ainda chega, mesmo nos adultos, idosos, né? Até 9 horas. O idoso, pessoal, ele tem menos capacidade de gerar o sono. Não é que ele precisa dormir menos. As pesquisas têm apontado nessa direção, tá bom? O idoso, ele não consegue gerar a quantidade de sono
que ele geraria ou que ele precisa, tá bom? E ele, então, dorme menos por conta de uma questão, né, da região do cérebro que produz o sono, digamos assim, dela já estar um pouco defasada ou destruída, tá bom? Ou parcialmente, isso vai acontecendo com o envelhecimento, tá bom? Então, mas ainda precisa de mais pesquisa a esse respeito, tá bom? E aí tá ligado ao aparecimento de doença, né? E por aí vai, tá bom? Mas não dá tempo, né, da gente comentar tudo aqui. Eu só quero fazer um alerta, seguinte, muito importante. Vocês têm visto várias ocorrências de depressão na graduação, na pós-graduação. Muitas vezes isso vai até um caso extremo do suicídio. Bom, a ciência tem ligado esses eventos, ainda precisa de muita pesquisa a esse respeito, mas a ciência tem ligado esses eventos com uma forte correlação com o não dormir ou ter problemas com dormir. Então, tomem muito cuidado com essa história de não dormir para estudar para a prova, passar vários dias sem dormir, né? É um momento de liberdade, um momento que a liberdade de vocês amplia, mas, por favor, né? Como docente, como professor de muitos de vocês, dormir é viver. Dormir é viver, dormir é viver bem. E vocês não deveriam sacrificar em nenhum momento, né, o sono de vocês por conta da graduação. Por conta da graduação. Vocês têm que conseguir, de uma forma, organizar a vida particular de vocês, a vida de estudo e o trabalho, muitos de vocês também, de uma forma harmônica, para você não passar tempo sem dormir. Porque ninguém, perceba, você quer, para terminar sua graduação, você quer ficar doente, né? Ou você arrisca nesse sentido de ficar doente, né? Bom, então, peraí, a graduação é a vida, depois da graduação não tem vida mais, porque para viver plenamente nós precisamos de saúde, né, pessoal? E o sono está, sim, correlacionado com a saúde, de forma geral. Isso é plenamente aceito na ciência. Ponto final. Todo mundo sabe disso, né? Dormir é viver, dormir é saúde, né? Durante o sono são criados várias e vários elementos, né, que vão manter a sua saúde. É muito importante. Não dá tempo, né, de explicar tudo isso, mas é importante, tá bom? Então fica aí um recado para vocês. Não é causa-consequência. Se eu não dormir, eu vou ter depressão. Ó, cuidado, né? Não é assim, a ciência não está nesse entendimento completo ainda, tá bom? Mas o que eu falo é que muitos casos de depressão, muitos casos de suicídio depois da depressão, tem relação, tem uma fonte, né, de origem, digamos assim, pelo menos um dos motivos é a privação do sono, tá bom? E tem um problema nessa história como um todo. Tem doença do sono, como o Alzheimer, que ele começa 30 anos antes, até 30 anos antes de ser diagnosticado. Então, é uma questão de privação do sono que acontece durante 3 décadas, 2, 3 décadas, e aí depois é diagnosticada. Então, tem um componente, não são todos, tem vários motivos a doença de Alzheimer, mas um dos componentes é a questão da privação do sono, tá bom? Ela justifica, em alguns casos, de novo, não é causa e consequência. Não dormiu, vai ter Alzheimer. Não é assim, tá bom? Mas justifica esse elemento, muitas vezes, o surgimento da doença. Olha só o experimento da Beatriz. Beatriz, eu fiz umas perguntas dessas com vários alunos que participaram de exército, que participaram de vários outros momentos em que não puderam dormir por 2, 3 dias seguidos, e a pessoa começa a ter alucinações. Então, é perfeitamente normal, digamos assim, né? Não é normal, né? Mas é esperado. É esperado que você tenha, assim, alucinações depois desse tempo sem dormir, tá bom? Sem falar na redução da sua imunidade contra até uma gripe, tá bom? Até uma gripe. Pessoal, cafeína, rapidamente. Cafeína
A adenosina é o A cafeína é o C. Tem alguns receptores no seu cérebro, que é esse elemento aqui, ó, esse pretinho, ele recebe ele é um encaixe perfeito, né? Olha o desenho aí do encaixe, é um encaixe perfeito para a adenosina. Quando você toma café ou cafeína, a cafeína também encaixa nesse receptor. Também encaixa nesse receptor. E aí, a adenosina não encaixa. Então, o café, até que o fígado, né, e o processo metabólico retire ele do seu organismo, fica desse jeito aí, ó. O café tampando a sua vontade de dormir, né? Então, não é só café, tem chamate, tem vários, refrigerantes também, alguns têm cafeína, né? Então, toma cuidado com isso, né? Se você tem um sono perturbado, né? Vou falar de um exemplo meu. Há pouco tempo atrás, eu comecei a tomar café só de manhã. Só de manhã. Então, eu tomo uma xícara de café generosa, mas de manhã cedo, quando eu acordo. Eu era uma pessoa que dormia entre 9 e 10 horas e não ainda acordava um pouco cansado, né? Mas tomava café o dia todo. Então, essa é uma experiência particular, tá bom? Eu falei assim, eu tenho que mudar isso e provavelmente é o café. Vou fazer um teste. E aí tirei, né, o café, deixei só de manhã. Por que eu não tirei tudo de uma vez? Porque você sabe, tirar o café de uma vez você vai sentir dor de cabeça fortíssima, né? Por conta que meio que vira um vício, né? Tem um problema nisso daí. Então eu deixei de manhã cedo. Eu passei a ser uma pessoa que dorme às 8 horas, acorda às 7 da manhã, feliz da vida e animado para o dia todo, né? E nos primeiros dias, eu tive vontade de dormir mais cedo, né? Então, quando eu deixei o café só de manhã, eu comecei a ter vontade de dormir 9 da noite, né? Às vezes até um pouco antes. Às vezes começava a bocejar às 7. Mas aí passaram-se os meses e voltou ao normal. Ou seja, hoje eu tomo café de manhã cedo, somente, passo o dia todo bem, começo a ter sono por volta das 9, 8 e meia, 9 horas, e aí depois, por volta das 10, eu durmo. Essa é uma noite muito bem regulada, acordo feliz, acordo disposto, né, para estudar e consigo passar o dia todo. Então, perceba que foi uma mera alteração parar de tomar café durante a tarde, tá bom? 12 aspectos para você observar em relação ao seu sono. Manter o horário de sono mais importante de todos. Se você tiver que mudar só uma coisa a respeito de dormir, muda essa aqui, ó. Manter o horário de sono, tá bom? Dorme e acorda todo dia na mesma hora. Não deixa para dormir no final de semana, tá bom? Se não tiver jeito, tudo bem. Mas o quanto mais você conseguir manter o horário, melhor. Praticar exercício físico, mas não pratica o exercício físico muito tarde. Na parte da tarde é bom evitar, porque isso vai perturbar a sua hora de dormir. Evitar cafeína e nicotina, que eu já disse. Não ingerir bebida alcoólica antes de se deitar. Como eu disse, né? A bebida alcoólica, ela inibe o sono REM. E o sono REM está ligado com o aprendizado e também está ligado com a criatividade, tá bom? Evitar comer e beber líquido tarde da noite, porque você vai acordar para ir ao banheiro, isso é um problema, para não ter o sono interrompido, né? Se possível, evitar remédios que adiem ou perturbem o sono. Aqui tem um cuidado, você não vai parar de tomar o remédio que seu médico te passou, tá bom? Mas conversa com ele sobre isso, né? Um horário que perturba menos o sono. Não tirar soneca depois das 3 da tarde, com certeza seu sono vai ser alterado, o horário de dormir. Não ficar na tela, não ficar na frente da tela. Ou se for ficar, se não tiver jeito, todo celular hoje em dia tem um modo noturno e tem o filtro de luz azul. Ah, professor, mas a tela fica amarelada, fica feio. Não é nada, você acostuma com isso. Então procura aí no seu celular. O meu fica o tempo todo na luz amarela, filtro de luz azul ativado o tempo todo. Por que inventaram isso? Por conta das pesquisas a respeito do sono. Então procura aí no seu celular, você vai ver modo noturno, que ajuda com as notificações, e você vai encontrar filtro de luz azul, tá bom?
Não fica com o celular na frente do rosto, tá? Antes de dormir, dá uma relaxada ali 1 hora antes. Você pode ler um livro, você pode fazer uma outra atividade. Tocar um instrumento, jogar um jogo, mas não põe o LED. O problema é o LED, a luz azul, na verdade a luz branca do LED, né? Que é necessária para a formação do azul no seu dispositivo. O quarto, escuro, fresco, sem aparelhos eletrônicos, sem luzes. Quanto mais você seguir isso, melhor. Ter uma certa... Sim, TV também. Toda TV hoje em dia, Luana, é de LED, tá bom? E ela tem luz azul, tá bom? Então atrapalha também, ela vai te prejudicar. Ela altera o seu ciclo circadiano, tá bom? Você também ter uma exposição à luz solar, uma meia hora por dia, com cuidado, claro, não vai se expor no horário de pico, porque você vai ter uma doença de pele, pode acontecer. Então toma cuidado, mas é importante, nós evoluímos recebendo luz solar. Agora, não pode ser muito tarde também, é melhor que seja na parte da manhã, para regular o seu ciclo circadiano. E se você deitar e não dormir, não fica na cama. Levanta e vai fazer algo mais relaxante, depois volta para dormir. Agora, o algo relaxante não pode ser smartphone. Não, nem TV. Ou põe outra coisa, tá bom? Outra coisa, porque senão vai cair no problema inicial. O quarto escuro geralmente resolve, tá, Inês? Mas se for um quarto que não tem como você escurecer, talvez a máscara ajuda. Eu não consigo, eu fico incomodado com aquilo e não consigo, mas a máscara ajuda, tá bom? Luana, eu não sei te dizer, tá bom? A questão da bebida é especificamente o álcool, tá bom? O álcool é que é o problema, não os outros ingredientes, tá bom? Principalmente o álcool, né? Mas perceba, se você pega uma bebida altamente calórica e toma antes de dormir, olha, com certeza, né? Você vai atrapalhar um pouco o seu sono, né? E também, de repente, ter vontade de ir ao banheiro durante o sono. Você vai acordar para isso e vai perder o ciclo. Beleza, pessoal? Algumas dicas gerais. Por favor, não tomem isso como recomendação médica. De jeito nenhum, não sou médico, não posso fazer isso com vocês, tá? É só uma percepção para conscientizar vocês que todos esses elementos vão interferir durante o estudo de vocês, tá bom? E a vida também. Então, sempre consultem um médico, existem diversas doenças associadas com o dormir, e muitas vezes só o médico consegue te dar uma recomendação melhor a esse respeito. Muito bom. Pessoal, alguma dúvida mais? Vamos mudar o assunto agora. Vamos fazer aqui a brincadeira da procrastinação, e eu estou vendo que já são 11 horas, né? Acabei falando muito, né? O assunto é extenso, pessoal. Nós digerimos isso e outros assuntos em 64 horas durante a disciplina. Já deixo o convite para vocês, né? Quem gostou, de fazer depois, no semestre que vem. Núcleo livre, geralmente a gente coloca num horário que não coincide com as suas aulas, né? Da última vez foi das 5 às 7 da tarde. 5 da tarde, 7 da noite, né? Porque é um horário que mais pessoas conseguem participar. Sim, Cecília, eu cadastrei, né, um projeto de ensino, que eu acho que é o item, né, que nos contempla nesse sentido. Da última vez, né, eu tive poucos, mas alguns membros externos da sociedade, né, que puderam também cursar a esse respeito. E aí na disciplina tem também, a gente fala aspectos da didática do professor, das metodologias de ensino, entra nas doenças do sono, entra nas doenças da privação do sono também, entra até, para vocês terem uma ideia, na sofisticação em escrever. A gente trata também da escrita, porque um aprendiz sofisticado tem que escrever bem. Então a gente trata disso também. Trata da criatividade, né? Todo mundo é criativo, ninguém não é criativo. Eu mostro isso para todos os participantes através dessas dinâmicas, né, que a gente faz. E tem técnicas, né, para você ser mais criativos. A principal delas é regular o sono. Regular o sono. Porque durante o sono REM, as suas ideias, elas são confrontadas umas com as outras. E é daí que aparece a criatividade.
Pessoal, vocês estão com o cordão aí? O que eu pedi? Todo mundo trouxe o cordão? Todo mundo, quer dizer, trouxe, né? Todo mundo está com o cordão aí? Vamos fazer a brincadeira do cordão? Eu quero mostrar para vocês um mito de aprendizagem. Um mito de aprendizagem. É aquela história de você achar que aprendeu ou não, tá bom? Precisa de dois, tá bom, Amanda? Precisa de dois, tá, pessoal? Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vocês vão entender o que que é. Eu vou tentar compartilhar aqui eu vou sair um pouquinho aqui da câmera e tentar ligar uma outra câmera e vou ver se vocês conseguem visualizar aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu nunca fiz isso antes. Vou tentar aqui com vocês para vocês conseguirem acompanhar o aprendizado aqui. Mito de aprendizado, não é procrastinação ainda, tá bom? Mito de aprendizado. Então, vou fechar a câmera aqui um pouquinho, vou continuar falando com vocês e vou tentar aqui compartilhar. Vou liberar a câmera desse outro aqui. Pessoal, vocês conseguem colocar fixado na tela esse outro Thiago Borges que apareceu aí com esses cordões? Dá uma olhada aí que vocês vão ver os cordões, ó. Aqui, né? Deixa eu posicionar melhor aqui. Eu queria que a tela aparecesse virada, né? Mas não vai, eu não sei como fazer. Mas vamos lá, né? Então, olha aí, ó. Todo mundo com o cordão? A brincadeira é o seguinte. Não façam comigo. Eu vou mostrar para vocês o que geralmente acontece durante a aula. Vamos ver se o foco melhora aqui, ó. Então, o que que acontece? Aqui, mais para cá, aqui. Deixa eu tirar essa parte de cá, para não confundir. E essa parte eu vou colocar para cá. Então, olha aí, ó. Eu tenho duas pontas. Prestem atenção no celular, não está dando para ver, Kelly? Melhorou agora ou ainda não? Você vai ter que clicar no Thiago Borges e fixar ele na tela. O que está aparecendo aí, os cordões. Veja se você consegue. Tem um íconezinho de um alfinete. Aí você clica nele que ele fica na sua tela. Aqui na minha tela não tá aparecendo esse outro Thiago que você disse. Não tá, não? Por qual motivo eu não sei. Vai na lista lá e tem outro Thiago. Ah, sim. Importante, isso mesmo, obrigado. Na lista de participantes, tá? Na lista de Obrigado, consegui. então fechou. Alguém mais não conseguiu, pessoal? Vai na lista, né? Quem explicou foi a Flávia, né? Obrigado, Flávia. Então, pessoal, olha aí, ó. Assistam a aula. O que nós vamos fazer é emendar esses dois cordões, tá bom? É um nó. Então, vou ensinar para vocês aqui a fazer um nó. Prestem bastante atenção, depois vocês vão reproduzir isso com o cordão de vocês. Então, olha só. Eu vou dar um nó simples, acho que esse todo mundo consegue fazer. Olha só. Vou colocar um em cima do outro. Esperar a tela chegar. Aí. E vou passar por baixo, ó. Um nó simples, né? Olha só aí, ó. Fazer bem devagar. Esperando aparecer aqui. Aí, agora sim. E aí tá o nó. Esse é o primeiro nó. Você vai puxar um pouquinho a ponta. Então, isso aqui é o professor explicando, né? E aí, você vai sobrar com duas pontas. Espera chegar aqui na hora. Tem uma ponta que está amarelada, que tem uma listra, né, amarela, e a outra que não tem. A que tem a listra amarela está aparecendo embaixo. E aí você vai fazer o seguinte: você vai passar ela por cima, aqui, ó, vai ficar cruzado por cima. Esperar aqui aparecer. Parece que travou a câmera, vamos ver se volta.
Aí, agora voltou. Então, ó, passa por cima e passa por baixo. É um outro nó, só que com a ponta amarela por cima. Isso é muito importante, senão vai dar errado. E aí você puxa, ó. O que que vai acontecer? A linha verde, é um verde bem escuro, né? Tem um preto e um verde escurão, verde musgo. Uma vai ficar por baixo e a outra vai ficar por cima. Percebam isso. Isso é muito importante para o nó dar certo. Se você fizer errado, não vai funcionar com a mesma segurança, digamos assim. Não vai ser um nó muito seguro. Então, observem, fica uma por baixo e uma por cima. Conseguiram entender, pessoal? O nó fica nesse formato aí, nesse aspecto. Quem acha que aprendeu a fazer o nó? Sim, nó simples, Pedro, bem simplesinho. Então, beleza. Vou fazer mais uma vez, vou desmanchar aqui, mostrar para vocês uma segunda vez. É mais ou menos isso, não é? Que o professor faz durante a aula, não é? Uma aula prática, vai te ensinar algum conceito, ele mostra uma vez, ou ele mostra nos slides como é que faz, mostra na prática uma vez e depois pede para vocês fazerem. Então, olha só, passa um nó, e aí aparece um nó. Dá uma puxadinha na ponta, passa a ponta que está por cima, também por cima, olha lá como fica, e aí passa por dentro, dois nós simples, e aí fecha o nó aqui. Beleza? Podem fazer. Vamos ver quem é que conseguiu, quem é que vai conseguir esse treinamento prático, simplesinho aí, a reproduzir o nó. Perceba que ele tem que ficar desse jeito aí, ó. Vou colocar mais perto aqui. Ver se eu consigo acertar o lugar. Dar o foco também, né? Tá tudo ao contrário. Aí. Uma ponta por baixo, a outra ponta por cima. Então, beleza. Alguns já conseguiram, ó. Frank conseguiu, Raíssa conseguiu, Elias conseguiu. Crislane não conseguiu, né, Crislane? Preocupa não que vai ter outro aqui na sequência. Conseguiu, conseguiu. Acha que consegue. Quem não conseguiu? Tem que ficar desse jeito aí, ó. Perceba, não é desse jeito aqui, ó. Não é desse jeito aqui, ó. Não é desse jeito aqui, ó. Olha aí, ó. Não é desse jeito. É totalmente diferente. Desse jeito aqui não tem segurança nenhuma. Ele fica todo enrolado, todo trançado. Não é só dois nós. Não é só dois nós. Quem conseguiu que não ficou desse jeito? Desse jeito aqui tá errado. Desse jeito aqui não segura nada. A corda não vai aguentar por força. Perdi. Vamos lá. Quem conseguiu do jeito certo, dá um ok aí. Quem ainda está participando comigo? O jeito certo é assim, ó. Ó, fica assim, ó. A parte preta vestindo a parte verde, né? Olha lá. Beleza. Todo mundo conseguiu? Ou quem não conseguiu? Alguém teve alguma dificuldade? Vamos lá, 92 participantes, quero ver mais. Inês acha que não conseguiu. Teria que ter ficado assim, Inês. Isso, deixa eu tentar aqui de novo. Aqui, ó. Fica um vestindo o outro, né? Sim, para você conseguir, Inês, você tem que fazer assim, ó. A ponta, olha lá o nó aí embaixo. A ponta da direita, no caso minha aqui, tem que passar por cima e não por baixo. Se passar ela por baixo, tá errado.
Se passar ela por cima, é que dá certo. Né? E aí o resultado tem que ser esse aqui, ó. Uma ponta travando a outra, né? Importante. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo. Podemos passar adiante? Esse nó aí, se você depender dele para arrastar um carro, para descer de uma cachoeira, é fria, você vai morrer com certeza. Ele vai soltar, ele não tem muita potência. Ele não trava muito, tá bom? Então, já vocês vão entender por que que eu estou ensinando isso para vocês. Ah, professor, você está ensinando eu a fazer rapel, está ensinando eu a fazer, arrastar um carro atolado, né? Não, nada disso. Tem nada a ver. Tem a ver com aprendizado. Vamos adiante, né, pessoal? Quem ainda está comigo? O Vitor, Kellington, Amanda, Jaires, Emily, Elias, Alana, beleza? Ana Luísa. Muito bom. Então vamos lá. O segundo nó é o seguinte: é um nó para emendar também, duas cordas. Você vai fazer ele um pouquinho diferente, ó. Você vai pegar, vou explicar, depois vocês fazem. Esse é um pouco mais complexo, tá bom? Você vai pegar uma ponta, passar aqui por cima, ó. Passar aqui por cima. Vai segurar aqui, ó. E vai criar tipo uma argola. Tá vendo que o preto aqui tá formando uma argola. Aí você vai enrolar as duas aqui, ó. Uma vez, duas vezes. E voltar com a ponta dentro da argolinha que você está segurando lá atrás. Né? Quando você segurar, ele vai prender um lado da corda. Né? E aí você vai fazer do outro lado do mesmo jeito. Perceba que esse cordão aqui, ó, ele está solto ainda. Então, se você puxar contrário aqui, ó, ele vai escapar, né? Então, vamos travar do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer uma alça aqui atrás, ó. Já volta, Elias. É repetido aqui, ó. De novo, ó. Tem as duas pontas. Você vai fazer uma alça atrás e vai girar aqui uma vez, duas vezes e passar ela ali dentro da argolinha, né? Que estava ali para trás ali, ó. Passou aqui atrás, dentro, né? Aí travou, ó. Travou. Aí você puxa as duas, ó. Um nó vai vir de encontro ao outro. Travou, travou. Você pode dar 3 voltas, 4 voltas, 10 voltas, tá bom? Esse nó aqui você pode... Tem que tomar cuidado com corda muito lisa, mas uma corda normal você pode confiar a sua vida que ele não vai desatar. E é um nó fácil, né, de fazer. Então eu vou desmanchar aqui, ó, e vou fazer mais uma vez. E aí nós vamos para a reflexão dessa atividade. Então, estou desmanchando. Perceba que não é muito difícil de desmanchar. Basta tirar, né, a ponta aqui, ó. Tirei. Então, tá aí, ó. Do começo de novo para vocês. Mais uma vez, ó. Coloca um do lado do outro, assim, ó. Pega uma das pontas. Estou pegando a preta aqui em cima, ó, essa aqui. Faz uma argola aqui, ó. Dobra ela, né? Volta ela aqui, ó. Deixa um pedacinho um pouco mais. Enrola uma vez. Enrola duas vezes. E aí, a hora que chegar atrás, passa dentro da argolinha, que tá ali, e puxa. Faz a mesma coisa, né? Dá uma apertadinha. Faz a mesma coisa com a outra ponta, ó. Deixa eu tomar cuidado aqui para vocês verem. Dobra, né? Tá ali. Enrola uma vez. Enrola duas vezes. E passa dentro da argolinha. E aí puxa. Dá uma apertada nas pontas e vai puxando. Tá feito um nó. Um nó trava o outro, né? O segredo é que um nó trava o outro. Essa aqui é o detalhe. Não nasceu para fazer nó, né? Então, pessoal, aqui já tem a reflexão, né?
Quem acha que dá conta de fazer esse nó com essas duas explicações que eu dei? O Kellyton conseguiu, né? O Vitor acha que consegue. Jaires, Ana Luísa, Elias, Áquila, Gustavo. Então, para quem acha que consegue, pode tentar fazer. Vamos ver se você consegue. E os demais também. Vamos todo mundo. Não aperta muito, viu, João Pedro? Porque senão vai dar trabalho desfazer. Mas é possível desfazer sim. Você não vai perder o seu tênis por isso, não. Apertou muito, Áquila? É só puxar a ponta, viu? Puxa a ponta, ó. Puxa a ponta aqui. Não, não aperta muito não, porque daí quanto mais aperta, mais difícil fica. Enfim, agora já foi, né? Então tira a ponta, tá bom? Então, beleza. Pessoal, qual era a brincadeira aí do nó? Vou voltar aqui, então. Vou parar de apresentar aqui. Vou voltar para a câmera, né? Sim, esse nó é bastante usado para esse propósito, né? Eu já puxei carro, né? Apesar que não é o ideal, não, né? O ideal é fazer 100 emendas, né? Mas já puxei carro com esse nó. Agora eu só não dei 3 voltas, né? Eu dei mais. Eu dei umas 5, 6 voltas e aí depois travei, tá bom? Não, Inês, pode puxar a ponta que vai, viu? Deve ter apertado bastante, né? Então, muito bom. Quem não conseguiu, pessoal, e aí nós vamos para a reflexão. A reflexão é sobre como a aula prática é importante e o quão os sentidos são importantes também para vocês assimilarem ou aprenderem de forma eficaz. Amanda não conseguiu, né, Amanda? Nós vamos refletir sobre quem conseguiu e sobre quem conseguiu também, tá? Amanda não, Jefferson não. Quando eu assisti a primeira explicação, eu também não aprendi, eu tive que tentar várias vezes e depois eu esqueci, né? Depois eu tentei fazer de novo e havia esquecido. Então nós vamos refletir sobre isso aí. Podemos, né, pessoal? Nós temos aqui 7 minutos só sobrando, então já vamos fechando aqui o assunto. O que acontece, né? A aula prática, ela é importante por um motivo especial. Aqui, no remoto, nós estamos explicando para vocês e vocês estão tentando associar outros sentidos na memória. Se eu apenas mostrasse algumas imagens para vocês nos slides, isso seria um tipo de treinamento que envolve o sentido da visão. E, de repente, a voz enquanto eu explico e só. Na aula prática, nós temos outros sentidos envolvidos, né? Sentidos no termo dos 5 sentidos, mas também em termos de emoções, localização e outros mais. Então, veja bem, na aula prática, você ouve o professor, você vê o professor fazendo, você pega o cordão com as suas próprias mãos, então você está usando o tato, e você também está em um ambiente específico para fazer a aula prática, num laboratório, num lugar onde vende corda e etc e tal. E você também sente determinada emoção. A emoção de estar no laboratório pela primeira vez, ou o fato de você gostar de ter aulas de laboratório. E o ponto é o seguinte: tudo isso entra na formação da sua memória. Uma memória que dura mais, ela tem mais sentidos associados a ela. Então, vocês têm que prestar atenção nisso durante o curso de vocês, durante o estudo de vocês. O local que você estuda, a emoção que você está sentindo, se você está usando o tato, o paladar, o olfato, de repente, porque muitos assuntos dependem do olfato. Paladar, se você está ou não chupando chiclete, mascando chiclete, se você está com uma comida gostosa, se você está com fome, também é uma emoção. Tudo isso fica registrado com toda a memória. Isso é muito importante de vocês observarem, tá bom?
O local onde você estuda é importante variar. A emoção que você sente é importante ser uma emoção mais positiva. Não é bom ser uma emoção de pressão, mas às vezes a pressão ajuda também. Então não é só sentimento positivo, tem sentimento de urgência também. E os sentidos. Se você está escrevendo com a mão, se você está só ouvindo, se você está só lendo, tudo isso tem a ver com a duração de uma memória, tá bom? Então, durante a atividade aqui, prática, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver fazendo, de ouvir a voz e de pegar no cordão e de tentar fazer. Falta nessas atividades ou nesse estudo, você repetir isso. Então, você tem que repetir, não hoje não adianta mais. Você tem que repetir amanhã, depois de passar um tempo, né? Tentar fazer sem olhar as instruções. E aí, depois de não conseguir, eventualmente, você olha as instruções de novo. Então, isso tem a ver com o relembrar. Relembrar é uma forma de você dizer para o seu cérebro que aquela informação é importante, que você usa a informação, tá bom? Então, nesse sentido, né? Acho que nós vamos acabando aqui o mini curso. Acabou faltando aqui o assunto, né, da procrastinação, mas eu vou mandar os links para vocês sobre a procrastinação, tá bom? Tem um e-book mesmo, Luana, eu posso passar para vocês. O da procrastinação, eu vou passar para vocês 2 formulários. Vocês podem responder o formulário hoje, e aí amanhã, ou hoje no final do dia, eu mando a resposta para vocês. É um formulário que ele vai dar um feedback para vocês. Se você é ou não é procrastinador e qual é o motivo da sua procrastinação, tá bom? Então, eu vou colocar os links aí para vocês. Pelo menos eu consigo que vocês façam, né, essa experiência para não ficar devendo de tudo o assunto. Professor, licença apenas para comentar. Pessoal, a lista está aqui no chat e em 5 minutos eu já vou fechar, porque nós já temos um número maior de respostas do que o número de pessoas na sala, tá bom? Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, é essa aí, ó. Deixa eu só desativar aqui, restrição, não restringir, limitar a uma resposta. Então tá tudo certo. Então tá aí, pessoal. O link do primeiro formulário, é importante que você faça ele primeiro, então esse aqui é o número 1. Vocês podem fazer, eu mando feedback para vocês. O feedback é automático, tá bom? Não é que eu vou fazer um por um. Ih, parece que eu mandei o errado. Espera aí. Esse aí eu acho que é o 2. Esse aí que eu coloquei é o 2, pessoal. Esse aqui, então de novo, ó. Esse é o 1. Expectativa, valor e tempo é o segundo, tá? Então, eu tô mandando aí corrigido, ó. Esse aqui é o 2. Então, vocês podem responder. Nesse 1 minuto que falta, eu já vou fechar, né? Eu vou colocar pelo menos uma explicação aqui para vocês, que é importante para vocês responderem o questionário. Senão vai dificultar um pouco. Então, olha aí, pessoal, vai aparecer para vocês rapidinho, me desculpe, vai estourar 1 minutinho só. Procrastinar, deixa eu voltar aqui. O meu ficou travado na tela do... Esse sou eu. Aí.
Então, procrastinar, só para dar essa definição para vocês, né? Procrastinar é deixar para depois, mas tem um componente a mais. Apesar de você deixar para depois, então você deixa uma coisa que você quer fazer para depois, apesar de esperar que vai ser pior fazer ela depois. Porque o tempo vai ser mais curto, porque você não vai poder demonstrar o seu potencial total, ou porque não vai dar tempo, ou etc. Né? Então, existe um componente aí de irracionalidade. Então, olha só, procrastinação não é simplesmente adiar a conclusão de uma tarefa, pois contém um elemento de irracionalidade. A irracionalidade é exatamente você sabe que depois vai ser pior, tá bom? Então, que não é do seu interesse fazer depois, mas mesmo assim você deixa para depois, né? Então, tudo aquilo que você deixa de fazer porque não dá tempo, não é procrastinar, tá bom? Não é procrastinar, porque não tem nada de irracional nisso. Deixar para depois porque não dá tempo, tá bom? E você tem que organizar, melhorar a agenda, você tem que diminuir os compromissos, tem que falar não para uma atividade ou outra, né? Escolher melhor, priorizar melhor, etc. Então, procrastinar é quando você definitivamente tem que fazer, tem que estudar para a prova e deixa para depois mesmo assim, sabendo que depois vai ser pior, que vai ter menos tempo, etc. e tal. Aí, a procrastinação, ela tem várias dimensões, digamos assim. E aí eu já termino por aqui. A dimensão da expectativa, que é o quanto você olha para aquela tarefa e percebe que ela te agrega valor, né? Que é as duas partes que estão em cima. E a parte de baixo, a sua impulsividade em mudar de atividade. Por exemplo, está fazendo uma atividade importante, estudando para a prova e para olhar o celular. Você não consegue controlar isso? Então quer dizer que a sua impulsividade é grande, né? E a impulsividade causa o adiamento, o quanto você adia. O primeiro formulário é se você adia ou não, se você é ou não procrastinador, ou o quanto você é procrastinador, ou procrastinador. E o segundo é para você entender se o seu motivo de procrastinação é em relação à perspectiva, da expectativa, a percepção de valor, a impulsividade ou o adiamento, porque daí tem como você agir em cima disso. E aí tem o feedback, com o feedback vocês vão conseguir entender. Pessoal, muito obrigado por terem escolhido esse mini curso. Espero que tenha ajudado vocês aí no entendimento do aprendizado. Espero que apoie vocês durante a vida da graduação, a vida na graduação, né? E que tenha contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês, tá bom? Tem a disciplina, claro, na disciplina tem muito mais, tá bom? A gente entra mais aprofundado. Então, aqui foi só, tá? Um chamariz para vocês participarem, de repente, do Núcleo Livre, tá bom? Muito obrigado, Juan, pela ajuda, os demais que apoiaram no chat. Não percebi se ficou alguma pergunta, mas se vocês quiserem, tá? Pode deixar aqui a pergunta na sala, eu respondo agora ou eu respondo depois, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, pela participação também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Crislaine, eu vou dar uma olhada no formulário. Às vezes ele está exigindo que o e-mail seja da UFJ, tá? E aí eu vou liberar para todo mundo. Eu já vou fazer isso agora. Falou, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Que bom que você gostou, Amanda. Crislaine, obrigado. Um abraço para vocês todos. Falou, Leandro, Pedro, Nicolas.